no outro lá. Amanhã que horário a gente combinou? Às 9 horas? Pode ser aqui? Aí já a gente vai desenrolando. Eu tenho um café 8, que vai ter uma 8h30. 15 para as 9 eu tô aqui já. O que eu tenho que fazer? Ah, tem que abrir essa porra. Havendo o número legal, eu declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço ao primeiro secretário, vereador Olinto Sequalini Voltarelli, que faça a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Boa tarde a todos. Processo número 1005 de 2019. Ofícios do senhor prefeito municipal, encaminhando cópias dos decretos número 11.460, de 2 de setembro de 2019, e 11.472, de 18 de outubro de 2019. Ciente. Processo número 4834 de 2019, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefícios para os pagamentos de débitos constituídos até o exercício de 2018 de anuidades escolares da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminhe as comissões. Processo número 4830 de 2019, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a fixação de avisos asseguradores do atendimento preferencial a pessoas idosas com a idade igual ou superior a 80 anos, nas condições e locais que especifique e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 4831 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, smartphones e congêneres por servidores municipais no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, bem como em todas as áreas de atendimento ao público e da outras providências. Caminhe o projeto da vereadora Sueli às comissões. Processo número 4840 de 2019, Jander Cavalcante Delira. Projeto de lei que disciplina a utilização de grama, capim ou relvas nas praças, canteiros, jardins e outras localidades públicas na cidade de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminhe as comissões. Processo número 4841 de 2019, Jander Cavalcante Delira. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a fazer parcerias e convênios para desenvolvimento do Complexo Ecológico Matarazzo no bairro Fundação e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 4828 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Alceu Giraldi. Processo número 4838 de 2019, Jander Cavalcante Delira. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Diná Ribeiro Soares. Processo número 4839 de 2019, Jander Cavalcante Delira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha Folco. Processo número 4842 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Narciso Ferrari. Processo número 4843 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José da Silva. Processo número 4848 de 2019, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Roselena Nunes Menão. Processo número 4850 de 2019, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pela família enlutada do ex-atleta de judô e cabo PM Mário Sabino Júnior. Processo número 4862 de 2019, Carlos Humberto Serafim. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de José Aparecido Zonta. Processo número 4863 de 2019, Eclerson Pilmielo.
Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do GCM Sr. Mauro Magliocchi. Processo número 4864 de 2019. Eclerson Pilmielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do padre Emílio Rubens Chacerro. Processo número 4865 de 2019. Eclerson Pilmielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da GCM Luciene Mário Cesário. Coloco em votação os votos de pesar que encontram-se à mesa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Processo número 4829 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício ao Parque Shopping São Caetano, visando estudos no sentido de todo o resíduo orgânico produzido na praça de alimentação ser reciclado e transformado em adubo, podendo ser redistribuído ao público, funcionários e ao SAESA, Sistema de Água e Esgoto e Saneamento Ambiental, de São Caetano do Sul para manutenção de árvores e jardins da cidade. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4851 de 2019. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. João Paulo Borges Chagas, pela aquisição da nova sede da OAB São Paulo, 40ª subseção de São Caetano do Sul, que será anexa ao Clube Esportivo e Recreativo Nathalie Cavaleiro, bairro São José, na rua Líbero Badaró e próxima ao Fórum. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4856 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Auríquio pelo empenho ao projeto de lei número 836/19, aprovado no dia 15 de outubro, que resultou na edição da lei número 17.181, sancionada e promulgada no dia 17 de outubro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito com a finalidade de financiar a implantação do reservatório RM7 Jaboticabal, visando combater as enchentes em São Caetano do Sul e região. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4861 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pela festa das crianças realizada pelo Lions Clube Santa Paula e Capoeira Menino Chorou, no dia 13 do corrente mês. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 4759 de 2019. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao consórcio intermunicipal Grande ABC, visando informações sobre as políticas públicas executadas para atender ao problema social de pessoas em situação de rua na região do Grande ABCD. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Ubiratã. Com a palavra, primeiro secretário para a leitura do próximo item da ordem do dia. Processo número 4673 de 2019. Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, visando informações sobre o sistema GIER, Gestão Inteligente da Educação Responsável. Em discussão. Discutiu e encaminhar, vereador. Dispõe de caminhar 5 minutos. Do Jander ou do Biratã? Senhor presidente, caros parlamentares, eu já não me preocupo com essa situação da oposição, porque já estou acostumado. A oposição é como bolo, quanto mais apanha, mais cresce, principalmente em São Caetano. É só verificar as pesquisas reais. Senhor presidente, que é professora Magali, existe um programa na Prefeitura Municipal, existia, né, porque foi suspenso.
esse programa que administrava, geria as notas dos alunos, e os professores acessavam. Havia muita reclamação, de fato. O programa não era de boa qualidade, dava, como diz na informática, dava pau direto. Aliás, o programa que o Alcina tinha construído pela própria escola é superior a esse contratado pela prefeitura. Entretanto, para surpresa de todos os professores, agora quase antes das notas finais e da recuperação, a prefeitura suspendeu o contrato. Suspendeu, cancelou, ninguém sabe. As informações que chegaram aos professores é que o contrato estava encerrado. E recomendava às escolas, inclusive na minha, que a gente salvasse no Excel para poder continuar trabalhando, né? Jogando as notas, as faltas dos alunos, o conteúdo e tudo mais. Mas, senhor presidente, o que me deixa indignado, que eu vou continuar sempre quando eu vejo esse tipo de coisa, alguns podem não ficar, isso é normal, né? Mas o que me deixa sempre indignado é a construção de um discurso de gestão que avançou-se na gestão na atual administração, e aí você, por mais ruim que seja o programa, você cancela, você quebra todo o trabalho dos professores. Tudo bem que encerrasse o programa no final do ano, quando acabasse o ano letivo, mas as vias do ano letivo acabar, quando vai se ter nota do último trimestre, quando vai se ter nota média de recuperação e tudo mais, você encerrar, você não sei, é por isso que eu estou fazendo esse requerimento de informação. Eu quero saber de fato o que aconteceu. A prefeitura encerrou, o contrato acabou, o que foi que ocorreu? É um verdadeiro mistério. Talvez precisamos, viu, doutor Serafim, Vossa Excelência que fez ontem, né? Parabéns. Talvez precisemos chamar o Mr. M para descobrir a verdade. Porque eu já tenho certeza, viu, Biratã? Já tenho certeza que o líder vai encaminhar contra a aprovação desse requerimento. Aí os professores até hoje não sabem, né? Quem trabalha na educação não sabe e não vai ficar sabendo, porque oficialmente a prefeitura, a Secretaria da Educação, não sei de quem é a responsabilidade, eu sei que, de fato, o Executivo não informou concretamente. De última hora, quando chegamos na escola, está só o aviso recomendando isso. Isso pode ser gestão. Pode ser, viu, Magali? Mas gestão com J. É gestão com J, não com G. Isso não se pode, é brincar com a educação. E incrível, vejam, senhores, o absurdo. Na semana em que se comemora o Dia dos Professores, acontece isso. Então, eu peço encarecidamente aos nobres vereadores que vão contra o que determina o líder, porque vocês vão ser cobrados. Nós seremos cobrados o ano que vem. Com certeza, se não tivermos essa informação. Então, senhor presidente, mesa, eu encaminho favorável o meu requerimento de informação para que a gente saiba de fato o que aconteceu desse contrato que rege a administração, a gerência das notas escolares. Obrigado, vereador. Encerrado o encaminhamento, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Deixo a sugestão, vereador Jander. Votos contrários, quer dizer, a favor do requerimento, o autor Jander, César e o Biratã. Deixo a sugestão de que encaminha mesmo com a rejeição do requerimento via ofício para a Secretaria de Educação, por ofício, talvez informar o senhor. Acho que é uma pauta importante. Encerrada
o expediente. Antes de passar a explicação pessoal, peço que a todos, para que em pé, aqueles que possam, façamos um minuto de silêncio em função dos votos de pesar. Dando início à explicação pessoal, o vereador Caio Funac. Boa noite a todos, presidente, mesa, nobres pares, público aqui presente. Primeiramente, dar os parabéns ao nosso amigo vereador Serafim, completa 70 primaveras ontem, né, Serafim? Parabéns. Estou a fim de ir na próxima. Não sei se ano que vem, né? Muitas felicidades, vereador. E dizer que temos 2 solicitações atendidas nesta semana. Semana passada eu passei na Alameda Conde Porto Alegre, Maurício, e constatei que na altura 800, ali em frente ao CETENEM, colocaram uma lombofaixa. Moradores, Sueli, você que é do bairro Santa Maria, moradores, comerciantes, todos que nos procuraram pediram essa lombofaixa e constatamos que lá havia feito a lombofaixa, então a população só tem aqui a ganhar com isso. Tá? Outra solicitação que temos foi feita e foi atendida, foi no começo, no primeiro semestre de 2017, foi a segurança dos cemitérios da cidade de São Caetano do Sul. Colocaram cercas elétricas, Marcel, porque o pessoal, não de dentro, o que o pessoal brinca, né? Os mortos estão saindo, não saem mais, né? O pessoal brinca com isso. Mas os moradores pediam que colocassem as cercas elétricas, o pessoal pulava à noite para evitar mexer nos jazigos, pegava o cobre, o ouro, a prata que ali constava, né? E conseguimos colocar as cercas elétricas em todos os cemitérios aqui da cidade, municipais, que eu posso falar que é o cemitério da Saudade, o cemitério da Santa Paula e o cemitério das Lágrimas. Então a gente agradece às secretarias envolvidas, a CESURB por ter colocado a lombofaixa na Alameda Conde Porto Alegre, número 800, e a CESURB também e a CEMOB, desculpa, a CEMOB pela lombofaixa e a CESURB por ter colocado as cercas elétricas em volta do cemitério. Então, só os moradores têm a ganhar, e eu acho que acredito que essa é a nossa função do mandato, não é, Magali? Receber as demandas e poder vencer os desafios e entregar os resultados. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Aniversariante, doutor Serafim. Vereador César Oliva. Vereador Edson Parra. Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público aqui presente, imprensa, pessoal também na internet que nos acompanha pelas redes sociais. É bom você ficar aqui alguns anos na Câmara, porque aí você tem tempo de ver o fim da história, né? Na segunda metade do período de 4 anos da gestão passada, o governo anterior, que o Jander era primeiro escalão, com orgulho só seu, né?
Não sei por quê, mas é individual. Eu respeito, mas não entendo. Não entendo, mas respeito. Eu não sei por que tem orgulho daquele governo. E você fala que esse é com J. Mas ele era vereador. Como vereador, sim, tive orgulho. Como prefeito, estranho o seu orgulho. Mas é opinião, né? Por isso que é democracia. Por isso que é democracia. Como vereador, eu fui, sim, com muito orgulho. Naquela época lá, não me lembro exatamente, Pio, se foi em 16 ou se foi em 15, o governo cedeu para a OAB uma área para ser usada lá como comodato por vários anos. Talvez o César possa me ajudar. No bairro Mauá era essa área, né? Se não me engano. Numa rua, eu não me lembro da rua, mas o terreno ele era 20 graus, 20 metros, não sei quantos ângulos assim, para baixo da rua. Era um presente de grego. Não sei quem conhece a mitologia grega, que os gregos entregaram um cavalo de Troia, lá para os troianos, cheio de inimigo dentro do cavalo, e os caras abriram as fortalezas lá de Troia, e os gregos destruíram Troia. E eu falei aqui nessa tribuna que o terreno era um presente de grego. E tinha um monte de advogado aqui, ligado a alguns vereadores, também advogados da época. Não tem nenhum aqui hoje, não. Não é nenhuma indireta quem está aqui. E fizeram uma onda, um oba-oba. E claro que os advogados não aproveitaram aquele troço. Uma vez eu falei troço, deu uma confusão aqui. Aquele troço que era o terreno. E hoje, essa semana, a OAB esteve com o prefeito e agora o Auric entregou um terreno, né, para a OAB construir sua sede por um período bastante tempo e tal. Um terreno aproveitável para os advogados, para a OAB utilizar com qualidade. Só uma parte, vereador. Claro. Aproveitar que essa realmente foi uma pauta muito boa dessa atual gestão para com a OAB. Fico só preocupado com a questão de que ali naquela parte pode também, a enchente pode ser que chegue lá, se tivermos uma enchente da proporção que tiver. Mas pauta boa, pauta positiva e é Sim, isso aí. Parabéns. Tem ainda um certo risco, mas há outro assunto que eu vou falar aqui é do piscinão, então quem sabe resolve esse. Mas assim, não é fazer onda não, mas eu critiquei muito da outra vez, e os advogados todos estavam aqui fazendo onda, fazendo política eleitoral, com a própria OAB, né? Tem de tudo, né? Na OAB também tem política eleitoral. Uma vergonha, porque quem viu o terreno não podia comemorar, era uma coisa feia, né? E os advogados mereciam, a OAB, uma coisa decente, né? E agora espero que a água não atrapalhe demais, mas só para registrar, nem tanto para elogiar o Auric, mas elogiando, mas lembrar o que eu falei aqui nessa tribuna no passado. Né? Acho legal quando as coisas caminham e você vê que você não falou besteira, você falou a coisa correta. Eu quero também aqui falar sobre o piscinão. O governador Dória, de vez em quando ele dá umas furadas, né? Chama aposentado de vagabundo. Ele gosta de dar umas rateadas. Mas vamos falar coisa boa. Ele prometeu o piscinão. E todo mundo imagina que no início do ano que vem comecem as obras. Eu prometo voltar aqui no dia que começar a obra e elogiar. E cada mês que a obra andar um pedacinho eu vou elogiar. Mas se no final do ano que vem, né, quando acabar o nosso mandato, o piscinão tiver igual sempre esteve, como está nos últimos 10, 12 anos, aí eu vou ter que xingá-lo. Não, xingar não posso, desrespeitar o governador. Eu vou criticá-lo no final do ano que vem. Por enquanto, o meu otimismo em relação à promessa dada, porque esse piscinão Jabuticabal, que custa muitos milhões, pode resolver, eu creio, os técnicos afirmam, pode resolver quase que, só para terminar, presidente, pode terminar aí com a maior parte das enchentes normais, talvez as mega enchentes, a chuvarada fora do normal, não sei se vai resolver, mas que vai amenizar, até essa eu sei que vai. Então vamos acreditar, né? Só para registrar, rapidinho, a igreja Primeira Batista Ucraniana, que agora tem o nome de Nova Vida, lá na Barcelona, pertinho da Sanfran, na rua, mesma rua da igreja Sanfran, comemorou 64 anos de vida nesse domingo. Nós estivemos lá
e tivemos a oportunidade de homenagear o pastor Dimitri Buch, que tem 70 anos de ministério aqui no Brasil, fundador da igreja, né? E está lá, pregou ainda com 94 anos, está mais lúcido que muitos de nós aqui, é uma saúde invejável. Então, só para registrar, hoje quem comanda a igreja lá é o pastor Kenji, nosso amigo. Então, já falei do piscinão, falei da igreja, e os próximos assuntos a gente fala nas próximas sessões. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Professor Jander. Senhor presidente, caros parlamentares, público, o Barão do Rio Branco, Juca Paranhos, que inclusive foi o maior embaixador e diplomata que esse país conheceu, inclusive ampliou as fronteiras do Brasil, tinha uma frase que ele também foi jornalista. Ele dizia que grandes e importantes trabalhos muitas vezes é pago com a ingratidão. Eu procuro não ser ingrato. Eu procuro reconhecer e ser grato a quem trabalhou. E a frase que eu estou usando hoje é para lembrar a matéria que saiu no Jornal da Região, falando que, após 50 anos, rede de esgoto da Avenida Presidente Kennedy será substituída e ampliada. Esse projeto, é bom que se resgate e diga a verdade, ele surge em 2014, no governo de Paulo Pinheiro. Porque o governo, naquele momento, já identificava problemas no esgotamento sanitário em razão da grande verticalização desenfreada que ocorreu no município entre 2005 e 2012. Ou seja, a capacidade do esgoto já não atendia o volume de prédios que a cidade tinha liberado para a construção. Através de um projeto de lei de iniciativa do Executivo, que virou lei, a lei número 5.168, de 13 de março de 2014, que possibilitou o programa de saneamento para todos, a modalidade esgotamento sanitário através de um empréstimo na Caixa Econômica Federal. Portanto, graças à iniciativa do governo Paulo Pinheiro, é que se vai fazer a troca e a reforma do esgoto ali na Kennedy, sem tirar o mérito também do atual prefeito, que eu acredito que ele vai seguir de forma objetiva ao planejamento que o antigo DAI fez naquela época. Mas também, senhor presidente, essa casa teve participação, se é para agradecer, se é para lembrar, né? Não é, Chico? Dá Chico que é de Chico, não é isso? Lembrar também de quem contribuiu com isso. E essa casa contribuiu quando, na época, aprovou a lei. Aí eu quero lembrar, não está aqui, mas o Sidão da padaria, fiz até a lista aqui para não esquecer ninguém, era então o presidente, o Chico Bento, tem DNA do Chico Bento desse projeto, né? Tem a participação do doutor Serafim, do próprio Parra, da mesa o Marcel e o Pio, a Magali, que também estava na época, doutor Xavier, não, o Maurício não, era o Severo Neto, Sidão do Sindicato, Fábio Palácio, Gécio Sartori, Salgado, o Butura, o Robertinho do Proerd, que não sei se está hoje por aqui, ele sempre está aqui, mas não está, doutor Flávio Riston, o Fábio Soares, o Éder Xavier e o Beto Vidosky. Ou seja, porque o que eu quero falar hoje é exatamente isso. Nós não podemos esquecer que essas pessoas também participaram desse projeto. Como investimento no Brasil, muitas vezes, se não quase sempre, é um negócio que demora para acontecer, mas para não ficar como essa matéria de jornal, me perdoe, Leandro, mas não só é o governo atual que é responsável por isso. Ele está colhendo os louros.
Com certeza. Mas temos que lembrar sempre, esses 19 heróis, alguns estão por aqui, mas o prefeito Paulo Pedro também tem DNA, tem participação, e isso tem que ser lembrado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Belas lembranças. Professor Dr. Marcos Fontes. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, nobres pares. Eu só queria dar uns lembretes esse mês. Terminando o Outubro Rosa, parabenizar a primeira-dama pelo programa Elas por Elas. E lembrar que Novembro Azul surge a importância, daqui 2 dias, praticamente, de cuidados do câncer de próstata. E só para elucidar aqui uns dados, cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata são constatados por ano. E em homens acima de 50 anos, principalmente quem tem antecedentes familiares, próximo, pai, irmão, filho, enfim. Daí a importância de começarmos também a trabalhar em cima desse Novembro Azul. E eu queria aproveitar que fizemos uma indicação, já tem alguns meses, e quero levar de novo ao prefeito, para que realizassem estudos, de enviar um projeto de lei e a divulgação de direitos de pessoas portadoras de câncer. Nós sabemos que hoje, só no Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas, no mundo, 8 milhões de pessoas morrem por câncer, sendo que 1/3 dessa porção de 8 milhões de pessoas poderia ser evitado. Ou seja, a prevenção é a melhor coisa que pode se fazer. E essa indicação seria justamente para criar-se um programa de informação dos direitos das pessoas com neoplasia. Entre eles, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, isenção de imposto de renda, enfim, vários, IPVA. Eu acho que cabe a nós do Legislativo, Executivo, informar as pessoas dos seus direitos. E no próximo mês, então, vamos trabalhar, todos nós, com a obrigação de orientarmos amigos, familiares, da necessidade, não só em novembro, mas o ano inteiro, de cuidarmos da prevenção do câncer de próstata. Aproveitando, fizemos uma outra indicação, lembrando da vacinação do sarampo, eu encaminhei ao prefeito uma propositura da implantação do cartão de vacinação virtual. Porque quantos de nós, eu mesmo, esses dias precisei ir para um hospital, a vacinação de hepatite B, tenho e realmente perdi. E criando-se um aplicativo desse cartão virtual, logicamente, ele sendo alimentado pela Secretaria de Saúde, funciona-se como um e-cartão, um e-título que nós temos, de tal forma que com esse cartão de vacinação virtual, você possa apresentar a sua cadernetinha ou o seu calendário de vacinação. Eu acho que isso é muito importante e eu espero que o Executivo aprove, e de tal forma que facilite não só a todos nós, como as crianças, os pais, no controle das mais diversas doenças. E, por fim, agradecer ao CONFEP, que na sexta-feira, dia 25, que é o Conselho Federal de Parlamentar, me concedeu o título de delegado desse conselho. É um conselho de entidade particular, sem fins lucrativos, e que tem o princípio só da ética e do trabalho de todos nós. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor Marcos Fontes. Encerrada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Com a palavra o primeiro secretário, peço que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Processo número 4364/2019. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o programa do microcrédito de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Para discutir, o senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público presente, pessoal que acompanha das mídias sociais. Tema bastante delicado hoje a ser discutido. Gostaria de iniciar minha fala deixando muito claro um ponto, para que depois não seja usado de forma distorcida por aí. Sou 100% favorável ao microcrédito, ao microempreendedor. Inclusive, defendo essa pauta desde 2017, quando iniciei discutindo e falando sobre o Banco do Povo. Banco do Povo é uma pauta de início de mandato meu, é um programa do governo do Estado, ativo desde 1998. São Caetano sempre teve esse convênio, só essa gestão que acabou não renovando. São Bernardo tem, Santo André tem, todas as cidades da região têm. Eles emprestam a juros mais ou menos aproximados de 0 a 35% ao mês, com um teto de até R$30 mil para pagamento em até 36 vezes. Sempre me indaguei o porquê que nós não tivemos a renovação desse convênio, se nós temos mais de R$1,5 milhão na conta de São Caetano do Sul, disponível para empréstimos. Existe uma dívida, sim, que São Caetano tem que quitar, mas ela é muito inferior a essa quantia que nós temos disponível para empréstimos no Fundo de São Caetano do Sul. No início do mandato, inclusive, eu tive uma agenda lá em São Paulo, na Secretaria de Relações de Trabalho e Empreendedorismo, com o secretário até então, o secretário Zé Luiz. Nos reunimos com os responsáveis pelo convênio do Banco do Povo, e existia um entrave que São Caetano do Sul queria para renovar o convênio. Esse entrave de São Caetano do Sul era que São Caetano era responsável solidariamente pela inadimplência do Banco do Povo. Em conversas naquela época, nós resolvemos esse entrave. Eu tive a promessa de que essa cláusula seria retirada do contrato do convênio entre Banco do Povo e São Caetano do Sul. Trouxe essa pauta muito feliz para São Caetano do Sul, sentei com a secretária até então de Desenvolvimento Econômico, a qual eu respeito muito, inclusive o atual, deixei em mãos esse projeto, mas a verdade é que só me enrolaram. Na verdade, não a mim, mas enrolaram a cidade, porque é um excelente projeto. E agora, nesse momento, entra na pauta, na ordem do dia de hoje, um projeto que eu não chamo de projeto. Eu não chamo isso de projeto. É uma simples autorização que fere praticamente todos os princípios da administração pública. Ele devia se chamar, esse projeto, Carta em Branco, ou Carta Branca, para a prefeitura fazer o que bem quiser na nossa cidade. Agora, entrando em alguns pontos desse projeto, que eu separei para falar, no corpo do projeto muito simples, ele menciona que o programa de microcrédito, ele poderá adotar a metodologia de atendimento presencial. O que é isso? Eu acho que todo mundo aqui que já teve uma experiência de empréstimo de pessoa jurídica, o gerente do banco, da instituição financeira, vai até o comércio para analisar, ver se existe aquele comércio, aquela indústria, a rentabilidade, conversar com os donos, com os gerentes, para poder ver se cede ou não aquele empréstimo. Ver balanço. Então, primeiro erro desse projeto. Poderá adotar essa medida. Isso não existe no mercado. Deverá adotar essa medida. Primeiro erro aqui, creio eu, de digitação, um pouco aprofundamento, né, com relação a isso. Depois o projeto fala que o valor, prazo e condições de crédito serão definidos por
avaliação. A avaliação que a prefeitura vai fazer. Além disso, o projeto menciona que a prefeitura ela vai participar ou constituir um fundo de garantidor do crédito. Ou seja, a prefeitura continua garantindo a inadimplência. Exatamente aquilo que era um entrave do Banco do Povo, do projeto Banco do Povo, andar em São Caetano do Sul. Né? Inclusive, no Banco do Povo, São Caetano do Sul, ela participava em 10% desse fundo. Agora não, esse projeto quer que ela constitua um fundo. Com cofre público. Com cofre público. Outro ponto aqui, muito interessante, que eu quero destacar. A participação ou constituição do fundo de garantidor, assim como o artigo 2º fala que caberá à prefeitura estabelecer e firmar convênios com instituições de crédito, com OCIP, com cooperativa. Isso é um absurdo, não existe garantias. Né? OCIPs, cooperativas a gente até encontra cooperativas realmente reconhecidas no mercado, mas OCIPs, o que a gente está falando aqui, gente? Aqui esse projeto fere o princípio da legalidade. Nós estamos falando de bancos, instituições, OCIPs, contratadas diretamente sem licitação. Nós estamos falando do ferimento ao princípio da impessoalidade e moralidade. Isso traz vantagem para a administração, vantagem política. Vantagem política. Você praticamente faz da cidade uma factoring, com dinheiro de terceiro. Vou tentar explicar de outra forma. São Caetano do Sul contrata os bancos que quiser para emprestar dinheiro para terceiros, sem parâmetro, sem critério, sem teto de valor. E garante a inadimplência com o cofre público. E garante a inadimplência com o cofre público. E tem um outro artigo aqui, estou até pulando algumas coisas. O artigo diz que fica autorizada também a prefeitura a aportar recursos para garantir isso aqui. Aportar quanto de recurso? De onde? Vai tirar dinheiro da onde? Do nosso orçamento, que é discutido e votado nessa casa. Da onde vai ser tirado? De quanto? Não existem valores, não existem parâmetros nesse projeto. Será nada. Então a prefeitura vai usar dinheiro de terceiro para dar dinheiro para quem ela escolher sem critério e garante aquela inadimplência se ela vier a acontecer. Pelo amor de Deus, nenhum colega aqui é contra o microcrédito, a pequeno empreendedor. Ninguém aqui. Agora, dessa forma aqui, gente, de verdade, eu tenho um pouco de, não igual alguns colegas aqui, eu tenho um pouco de experiência em finanças, fiz administração, fiz uma especialização. Quando eu li isso aqui, falei, meu Deus do céu, que tipo de projeto é esse? Aí eu peguei, por exemplo, o último projeto nosso, do Banco do Povo, como parâmetro. Falei, deixa eu buscar um parâmetro, para ver se sou eu que estou muito louco. Será que sou eu que estou muito louco aqui nessa Câmara Municipal? Fui pegar um parâmetro. Projeto aqui, ó, projeto bonito, todo embasado em leis estaduais, em decretos estaduais. É um projeto que você firma diretamente com o Banco Estadual, que é o Banco do Povo. Não é um projeto igual esse que a prefeitura escolhe o banco que ela vai contratar para dar o crédito. O que é isso? Tudo aqui, toda a regulamentação, a gente vai deixar via decreto. Com essa aprovação desse projeto aqui, se a prefeitura virar e falar, meu amigo, acho você bonitinho, vou te dar 10 milhões de reais. E se você não pagar, eu garanto, com o cofre público. É isso que esse projeto aqui, ó, se a gente aprovar da forma que está, pode acontecer. Aí não vem me falar que não, via decreto, o decreto vai regulamentar, vai trazer limite. Não, eu não assino cheque em branco. Eu não assino. Esse projeto é isso aqui, ó. É um cheque em branco dessa casa para a prefeitura. Fazer da forma que ela quiser, algo que deveria ser bom, uma pauta boa, uma pauta popular, uma pauta que São Caetano precisa, mas não dessa forma. Não dessa forma. O projeto do Banco do Povo vinha com o convênio instruindo o projeto. Vinha com plano de ação.
Exigia-se que de 6 em 6 meses o Banco do Povo e a comissão da Secretaria de Desenvolvimento mandasse para essa casa registros de como que estava se dando os empréstimos, como que era, como que a cidade estava fazendo. Essa lei nova não prevê nada. Quem garante, por que foi deixado o Banco do Povo, se o entrave que a prefeitura disse que tinha, ela trouxe de forma mais pesada para esse projeto novo? Quem garante que esses empréstimos vão ser melhores do que o Banco do Povo? Da taxa de 0,35 ao mês, só para concluir, senhor presidente. Da taxa de 0,35 ao mês, que garante? Meus colegas, eu peço encarecidamente, mão na consciência, eu gostaria aqui, senhor presidente, de adiantar, eu gostaria de pedir vistas desse projeto, porque eu acho que nós precisaríamos fazer uma audiência pública referente a isso, e entender melhor, porque do jeito que está, gente, é perigoso para os órgãos de fiscalização externa esse projeto ser aprovado do jeito que está, ferindo os princípios da administração pública da forma que está ferindo. Esse é o meu ponto de vista, respeito os demais, mas eu deixo esse aviso. Muito obrigado, presidente. Para discutir ou encaminhar, vereador? Encaminhar, Edson Parra dispõe de 5 minutos. Em relação a esse projeto, eu, também falando em relação ao Banco do Povo, eu sempre quis, fiquei curioso em saber por que o Banco do Povo tinha saído de São Caetano, mandei um requerimento lá para o secretário estadual, principalmente na época daquelas enchentes que nos atacaram aí, tinha muitos empresários pequenos lá que foram afetados, e o Banco do Povo podia fornecer R$20 mil, é o que o banco poderia quando ele funcionava. E aí eu descobri que não tinha mais o banco daqui, aí fui saber por quê, e aí fui me envolver, fiz reunião com o Trincado, e o que acontece com o Banco do Povo? Ele era um empréstimo, um contrato todo elaborado, que se o cara não pagasse, a prefeitura tinha que bancar. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, tem R$500 mil nesse Banco do Povo que não está mais ativado, que a prefeitura tem que pagar, mas está discutindo, né? E para o Banco do Povo voltar para São Caetano, é só a prefeitura aceitar na forma anterior. E a prefeitura entende que dessa forma não é correta, não funciona, pode ficar um buraco gigantesco e tal. Então, é mais ou menos em função... Esse problema do Banco do Povo é uma questão séria, que é o garantidor, né? Eu e o Edu, infelizmente, às vezes vamos tomar dinheiro, né? Quando o 13º se aproxima, dá tremedeira na espinha. Eu não sei se vocês já sentiram um arrepio profundo no mês de novembro, dezembro, quando chega o 13º. E é muito difícil você ter em caixa, se você tem uma empresa com muitos funcionários, você tem que chegar lá em 50%, e aí você corre no banco, né? Aí você oferece lá um imóvel em garantia, e se você tiver uma conta boa, for um cliente bacana, o banco está sempre feliz com você, você pega 1,5, 1,3, 1,2, 1,05, você tem que ser irmão do gerente. Eu não consigo pegar tão baixo, 2, 1,3. Então, assim, é difícil. Se você não tiver garantia e vai tomar dinheiro, é 2,5 ao mês. Aí é mortal, porque não há negócio no mundo que cubra esse empréstimo. Então, quando vem um dinheiro com uma taxa de 0, alguma coisa, né? Menos de meio, você fala, meu Deus, né? Isso aí é fantástico. Para os pequenos, né? Vai pegar aí 20, 30, 40, não sei, R$50 mil. Então, a iniciativa desse projeto é excelente. Vai ter que ser regulamentado, vai ter que criar as condições, ver quem pode receber, quem oferece, né? Ou garantia, não garantia patrimonial, mas que o negócio tenha um fluxo, né? Tem entrada, tem cliente, tem faturamento, tem história. Duvido que a prefeitura vai emprestar uma grana para quem tem uma empresa que nunca faturou, não tem nem produto definido, não tem cliente, não tem carteira. Eu acho que tem alguns critérios, né? Que o mundo empresarial já está cansado de fazer, algumas garantias mínimas, só que a iniciativa de se fazer isso é louvável, o projeto é excelente, quem é pequeno não tem chance nenhuma nos bancos privados, o gerente nem convida para sentar,
né? Nas nossas empresas, o gerente visita, né? Você fala, não, obrigado, não quero, né? Quando você está bonito. Quando você não está, você fala, por favor, o cafezinho está aqui quentinho te esperando. Quer dizer, o gerente vai na casa dos clientes grandes, das empresas grandes, que tem 15, 20 anos de história. Mas quem é pequeno não tem saída, não tem solução. E às vezes tem uma enchente, às vezes é um cliente importante que resolve, né? Quebra, para de comprar. É complicado. O cara está acostumado, aquele dinheiro não entra, tem que recorrer a algum lugar para o negócio não descambar. E dinheiro emprestado faz parte da vida empresarial e da vida microempresarial. Esses caras precisam muito disso. Então, eu quero dar aqui os parabéns ao prefeito por ter enviado esse projeto. E claro que eu estou encaminhando a favor, o líder está aqui para isso, mas eu estou me antecipando, líder, encaminhando a favor, que eu acho que é extremamente importante para quem precisa, né, principalmente em alguns momentos, como aconteceu na enchente na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Para encaminhar, o líder dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Muito pouco para adicionar depois do que o meu colega vereador Edson Parra colocou aqui, com toda a sua experiência empresarial, o Eduardo também, com quem nós já conversamos, já debatemos sobre esse assunto. Sem crítica aqui, mas a gente precisa constatar, o papel da situação é fazer. O papel da oposição é não deixar fazer. Normal, jogo democrático, perfeito, faz parte. Mas eu acho que há um excesso de preocupação do vereador César Oliva quando ele vem aqui e, de forma veemente, ele critica este projeto, que nada mais é do que a criação de linhas de microcrédito para atendimento de alguma camada da população que efetivamente não tem acesso às linhas de crédito tradicionais. São valores pequenos, valores que variam de R$500 a R$1.000, a R$1.500, para atender no máximo aí 500 pessoas, 800 pessoas, 1.000 pessoas, de uma forma que você possa democratizar o acesso e que você possa fazer realmente a diferença na vida dessas pessoas naqueles momentos mais importantes. É aquele ambulante que perdeu tudo, que precisa de um valor de dinheiro pequeno para recomeçar, alguém que perdeu alguma coisa importante numa catástrofe, alguma coisa, mas realmente esse dinheiro vai chegar no final da linha, naqueles que mais precisam. Outra coisa que é importante destacar, senhor presidente, é que essa administração ela é inovadora numa série de propostas que ela apresentou e tem um cuidado e um zelo especial no cumprimento das regras e determinações das instâncias fiscalizadoras superiores. E quero aqui dar como exemplo o cartão uniforme escolar, o benefício do uniforme escolar, que era um processo lento, era um processo desorganizado, era um processo que a própria licitação ela era uma coisa monstruosa. Quando você licitava a compra de uniformes físicos, inúmeros participantes entravam nessa licitação, nessa disputa, atrasavam indefinidamente o resultado dela, você tinha o problema com o material que era entregue, com a falta do fornecimento, o problema das grades, do tamanho dos uniformes. E essa administração, de uma maneira moderna, de uma maneira inovadora, consultando o Tribunal de Contas, consultando toda a legislação que existe, apresentou de forma de vanguarda o cartão de benefício do uniforme escolar. E já estamos exportando essa tecnologia para outras cidades, mas a primeira cidade que fez o cartão uniforme escolar foi São Caetano do Sul. Dessa forma, você faz com que o dinheiro chegue na ponta, que é naquele pai, naquela mãe, que precisa efetivamente ter um controle rígido sobre isso, e o pai e a mãe vão lá e compram o uniforme da empresa que melhor lhes aprover. Quem tem a melhor grade, quem tem a melhor qualidade, quem tem o melhor preço. E assim, da mesma forma, todos os parâmetros que a gente segue na administração, exatamente esse. Então, o programa de microcrédito vai ser também um sucesso, vai ser uma forma inovadora e eu encaminho, então, favoravelmente a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Primeiro eu colocarei em votação o pedido de vistas. Vai encaminhar? Espera aí, Jander. O vereador dispõe de 5 minutos. Senhor presidente,
a oposição, desde o início dessa legislatura, vem reclamando da falta de respeito com essa casa por parte do Executivo. Manda projeto de última hora, que não dá tempo de a gente analisar com profundidade e acuidade. Cheio de problemas. Eu concordo com o Parra e com o Tite na lógica. A ideia é boa, de dar crédito, o microcrédito para os empreendedores. Mas do jeito que está sendo construído, está de forma equivocada. O que nós estamos questionando aqui não é o mérito do projeto, mas é a forma que se está criando o projeto, sem nenhum controle. Eu lembro bem, lembrou o Parra das enchentes, quando teve o problema da fundação, que nós queríamos apresentar um projeto aqui, inclusive criar um consenso com a bancada governista, e o recado do Palácio foi, não, o prefeito não quer cheque em branco, o Tribunal de Contas pode vir em cima do prefeito, não pode. Tem que estar dentro do projeto de lei, porque a ideia era aprovarmos aqui e o prefeito, através do decreto, regulamentar, igual aqui. É igualzinho esse projeto. Agora o prefeito aceita cheque em branco, mudou. Agora aceita cheque em branco, porque esse é o problema. Tudo aqui, o valor, o prazo, as condições de créditos serão definidos através de decreto. Ou seja, ele pode emprestar de R$1 a R$500 mil, ou até ouro, como diz Silvio Santos, né? Vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque é através de decreto. E, olha mesmo, o César aqui é advogado e falou bem desse artigo 5º, quando diz que vai ser conforme a disponibilidade orçamentária na LOA, Lei Orçamentária Anual. Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal é claríssima. Para criar gastos, é necessário o que chama impacto financeiro. Cadê o impacto financeiro na mensagem do prefeito? Nenhuma. Esse projeto, eu não sei, me perdoe a comissão, mas ele é inconstitucional, porque tinha que ter um impacto financeiro. Quanto vai custar para os cofres públicos? Quanto vai custar? Ninguém sabe. Ninguém viu. Então, o que a oposição questiona é isso. A ideia é excelente. É excelente. Cabe ao município, principalmente o pequeno empreendedor, concordo com os vereadores do governismo, eles têm dificuldades creditícias. Cabe, então, ao Estado atendê-lo. Agora, isso tem que ter regras claras. É dinheiro público. Nós não podemos assinar cheque em branco. E é toda vez essa ladainha. O que é que custava? Nós pedimos vistas e convocar o secretário para vir tirar essas dúvidas. Aí todo mundo pode votar com tranquilidade. Eu não posso votar do jeito que está com essas dúvidas. Vamos aprovar vistas do processo. Essa semana ou na próxima, a gente convoca o secretário vem e tira as dúvidas aqui. Agora, a gente votar sem ter clareza, sem saber o que está fazendo, é um contrassenso. Daí que é importante essas vistas, senhor presidente. O que é que custa o secretário vir aqui? E outra coisa, isso é para o ano que vem, porque vai ser aprovado no orçamento, e a gente vai votar aqui, vamos acompanhar esse orçamento, viu, César? Você que teve numa audiência pública, discutiu isso? Hein? Não, Jander, na audiência não foi então, eu falado acho que é o isso. seguinte, eu até convoco todos os vereadores, caso esse projeto seja aprovado, para a próxima audiência pública do orçamento, dia 14, a gente está lá e
questionar o secretário sobre isso. Como vai se dar esse procedimento? Eu venho. Espero que não faça no meu horário de aula. Entendeu? Infelizmente, minha profissão é de professor. Então, minha obrigação é com meus alunos em primeiro lugar, tá lá. Por isso que os horários são diferentes. Eu não dou aula na terça-feira, por isso, para poder estar presente na sessão. Fazendo até as palavras do Jander as minhas, eu concordo com a lógica do líder e a lógica que o Parra trouxe à tribuna. Realmente, a necessidade do projeto, ela é inegável. É um projeto importante para o microempreendedor. Isso aí é fato. Isso aí é indiscutível. Isso é realmente muito importante. Acho que deveria ter sido feito desde 2017 e não para o ano eleitoral, né? Mas o que eu gostaria de pontuar aqui após as falas, inclusive com relação ao Parra, explicou de forma clara aqui, mas a prefeitura, com esse projeto aqui, ela é totalmente solidária e garantidora da inadimplência. Então, exatamente aquilo que a prefeitura colocava como entrave para o Banco do Povo, ela fez aqui. Então, é por isso que eu fiquei assim abismado. Inclusive, o próprio fundo, o fundo no Banco do Povo, que é o monte de dinheiro que é usado por empréstimo, o fundo, ele é composto prioritariamente no Banco do Povo por verba estadual, e a prefeitura ela colabora com esse fundo. Nesse projeto aqui, a prefeitura pode fazer o fundo sozinha, com dinheiro público. Então, vocês estão entendendo a piora desse projeto com relação ao Banco do Povo que nós temos disponível? Essa são minhas dúvidas, meus apontamentos. Nós não sabemos as taxas. Esse projeto só se justifica se o Banco do Povo tiver taxas piores do que os empréstimos e as taxas que a prefeitura vier a adquirir com esses bancos, com essas OCIPs, com essas cooperativas que ninguém sabe quais são e como serão contratadas, com quais parâmetros. Eu não tenho parâmetro. Foi muito bem falado que o Banco do Povo começou lá atrás com 30 mil de empréstimo, aí passou para 20, mas é algo que pode ser discutido lá, se você fosse renovar o convênio, se aumenta, tudo mais. Aqui nós não temos um parâmetro de absolutamente nada. Então não adianta falar aqui que duvido que a prefeitura vai emprestar dinheiro para alguém que não possa cumprir, mas, pessoal, não tem parâmetro. É isso que eu estou falando. O projeto do Banco do Povo, pelo menos, tem alguns parâmetros que evitam, de certa forma, o risco da inadimplência. Esse projeto não tem, não traz. Então, vejam o seguinte, em ano eleitoral, a prefeitura escolhe uma OCIP, que quiser, sem licitação, visita o cliente em casa, ano eleitoral, dá o crédito para quem quiser, e tudo isso com a prefeitura garantindo a inadimplência com o cofre público. Eu faço até uma analogia, até o Vale Tudo, o MMA, tem regra. Até aquilo que aparentemente não tem regra, tem regra. E aqui a gente pega um projeto que, assim, essas letras, nessas pequenas páginas que vieram aqui, elas não importam em nada, porque é só uma autorização para ser feito o que quiser. Essa casa não está aqui para fazer isso. Nós estamos aqui para discutir, para colaborar. O Jander pontuou muito bem a questão do orçamento, do impacto financeiro. O artigo aqui que menciona que tudo isso pode ser aportado com o dinheiro público, não fala da onde, vai tirar dinheiro da onde? Da saúde, da educação, da segurança. A gente não pode, isso aqui tem que ser olhado com muita responsabilidade. Então, meus apontamentos são nesse sentido, encaminho dessa forma que está, o projeto dessa forma que está, encaminho de forma completamente desfavorável, porque, na minha visão, não existe a mínima condição desse projeto ser aprovado sem nenhuma garantia da forma que ele foi apresentado a essa casa, sem ser instruído
por nenhum impacto financeiro, por nenhum tipo, modelo de convênio, forma de contratação desses bancos. Sabemos da Lei 8666, as contratações do Poder Executivo têm que ser feitas embaixo dessa lei, com licitações, no mínimo um chamamento público. De alguma forma, você tem que atingir a legislação. E aqui nós estamos falando, não, prefeitura, vai lá, contrata o banco que você quiser, para emprestar o quanto você quiser, para quem você quiser, e pode garantir com o cofre público. Isso é muito sério. Então, encaminho de forma completamente desfavorável esse presente projeto. Obrigado. Encaminhamentos. Coloco em votação o pedido de vistas por uma sessão apresentada pelo vereador César Oliva. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de vistas por uma sessão, permaneçam como estão. Pedido de vistas rejeitado. Agora vamos discutir o mérito do projeto. Encerrada a discussão, encerrados os encaminhamentos, coloco em votação o projeto. Projeto que institui o programa de microcrédito de São Caetano do Sul. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. O projeto foi aprovado com votos contrários do Jander, do Chico Bento, da bancada do PP e da bancada do PL, César e Ubiratã. Projeto aprovado em primeira votação. Para justificar, só dispõe de 5 minutos. Fico triste por não ter conseguido convencer os colegas, mas deixo aqui um ponto de atenção. Essa casa é responsável pelo que vota. Essa casa é responsável pelo que vota. E esse projeto eu não encontrei da forma que está em nenhum lugar desse país. Então, podem se vir, sim, consequências referentes a isso. Mas, passado esse ponto, gostaria só de falar aqui, até falando em nome da bancada do PP e do Biratã, do PL, meu colega de partido aqui, nós vamos tentar, pelo menos, emendar esse projeto para trazer alguma coerência, pelo menos do nosso ponto de vista, para trazer algum parâmetro, para trazer algum ponto de referência, porque da forma que está, realmente nós, pelo menos nós 4, entendemos que não tem como prosperar. Então, nós vamos avaliar esse projeto conjuntamente, apresentar algumas emendas para tentar, ao menos, trazer um pouquinho de coerência financeira, por favor. Eu quero, inclusive, aqui, agradecer ao presidente por ter convocado uma extraordinária, porque é costume extraordinária e não dá tempo. Então, nós vamos ter uma semana ainda para aprofundar essa discussão e corrigir esse projeto. Já que o governo não faz o trabalho, o dever de casa, a oposição vai fazê-lo e apresentar um projeto mais substancioso e legalmente possível de ser aprovado. Porque do jeito que ele está, ele pode cair. Ele pode cair. Quem sabe também se isso não é a intenção do governo, não é? Que o projeto não ande. Pode ser também. Ninguém sabe. Porque absolutamente deixar toda a regulamentação de uma lei desse tamanho, que mexe com orçamento, mexe com dinheiro público, porque nós somos guardiões do dinheiro público aqui, fiscais do dinheiro público, da forma que ele está gastando. Eu não entendo nem que somos fiscais do Poder Executivo, nós somos fiscais de como eles estão tratando o dinheiro público dentro do cofre, pago suadamente, né, mês a mês, na nossa cidade. Então, absolutamente não tem como deixar todos os critérios, parâmetros e detalhes desse projeto a serem regulamentados via decreto. Realmente é praticamente um procedimento monarquista, né, porque essa casa apenas deu uma permissão para que o chefe do Poder Executivo defina praticamente tudo com relação ao gasto do dinheiro público em ano eleitoral. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerrado
esse primeiro item. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 5432 de 2018. Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas adiadas do parecer número 126 de 2019-2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o perigo do sono ao volante e durante o trabalho e da outras providências. Em discussão, o parecer de constitucionalidade. Tá bom. Vai encaminhar 5 minutos. Esse projeto aqui também é muito didático. E, como o presidente já falou, nós vamos deixar um legado de mudar o nosso regimento, a nossa lei orgânica. Então, para que os mais curiosos e interessados na matéria se familiarizem, eu fiz um projeto que fala colocar no calendário oficial a semana de conscientização sobre o perigo do sono ao volante, né? Hoje a sociedade está muito ativa, ninguém vai dormir, né? Chega tarde, fica no WhatsApp, ninguém dorme, acorda cedo. Eu mesmo durmo muito pouco. Eu também não dirijo muito, né? Eu raramente vou para São Paulo uma vez ou outra, no meio do dia, não faço longos trechos, não vou para o interior. Mas quando eu dirigia muito, eu sentia muito sono no volante. Acho que todo mundo, na pesquisa realizada, aí 70% acha que dorme menos do que gostaria e sente sono durante o dia e dirige. Então, esse é um negócio grave que provoca muito acidente, é muito forte isso, as pessoas dormem pouco e o carro tem ar-condicionado, musiquinha, e dá um sono e está lá no volante. Se eu tivesse colocado dia de conscientização, teria passado. Aí eu coloquei semana, porque na semana dá para você fazer palestra, né? Dá para você tentar envolver, falar com os estudantes já em idade para ser motorista, conscientizar os professores, o pessoal de autoescola, sei lá, fazer um barulho, né? Um movimento para falar desse assunto. Mas como eu coloquei semana, é inconstitucional. Não é culpa da comissão, eu também não me conformo, mas é isso que acontece. Então eu vou pedir o arquivamento, esperar mudar o regimento e quem sabe no ano que vem eu volte com esse projeto e ele possa passar. Não é um projeto que vai mudar o rumo do país, mas pode salvar algumas vidas, né? Uma vida que seja salva com essa conscientização já vale. Obrigado. Coloque em votação o pedido de arquivamento do projeto para que o autor possa reescrevê-lo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de arquivamento, arquive-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 7172 de 2017. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação da ementa do artigo 1º e do parágrafo único da lei número 5.157, de 1º de novembro de 2013 e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 0501 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 393 de 2017 e 2018. Da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que altera a redação da ementa do artigo 1º da Lei Municipal número 5.433, de 10 de junho de 2016, que institui o estímulo à comunicação aos órgãos de proteção e conselhos dos casos de abuso e maus-tratos aos idosos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão, o parecer. Encaminhado. Caminhar-se dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente. Imprensa. Pois é, Parra. Cadê o Parra? Não está presente? Desculpa. Então, na verdade, é uma alteração da lei que já existe. Logicamente, eu vou pedir para arquivar, senhor presidente. Também não vou discutir o parecer da comissão, mas o mérito do artigo 1º da lei 2016 falava sobre o estímulo. O estímulo à comunicação aos órgãos de proteção e conselhos dos casos de abuso e maus tratos com idosos. Pois é, como o Biratã falou, não se pode nem mais proteger os velhinhos. Na verdade, pois é. Na verdade, o estímulo, eu vejo essa lei com intenção maravilhosa, porém inócua. O que eu pus seria a obrigação de comunicar. E nós sabemos o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003. E a obrigação de todos nós, obrigação mesmo de comunicar o abuso com os idosos. Mas, infelizmente, como o Parra falou, é inconstitucional porque está obrigando, talvez por vício de iniciativa, ou respeitar a comissão também, mais uma vez. Mas, de qualquer forma, vou pedir para arquivar, para tentar melhorar. Vou ter que me esforçar muito para melhorar aqui, porque proteger os idosos é obrigação de todos nós. Aliás, proteger todos, né? O ser humano, mas principalmente os idosos, que tanto faz para o nosso país, para a nossa vida, é obrigação nossa. Mas, como está estímulo, estimular, avisar, eu acho que tem que ser obrigação. Mas por bem, mas passou, mas é inócuo. Então, eu só quero colocar aqui que o meu parecer seria que deveria passar, mas respeitando a comissão, eu peço para arquivar, mas só para justificar. Não usa, tá louco? Só um minuto. Coloco em votação o pedido de arquivamento feito pelo autor para que possa reapresentar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 5º item na ordem do dia. Processo número 2973 de 2018. Roberto Wagner Ribeiro Barbato. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a emenda e o artigo 1º da lei número 4.523, de 21 de agosto de 2007, que institui a campanha permanente de prevenção à anorexia nervosa e à bulimia nas escolas da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número 3010 de 2018. O Biratã Ribeiro Figueiredo. Discussão e votação únicas do parecer número 420 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a proteção e cuidados com os animais comunitários e transitórios que tenham sido abandonados nas vias públicas do âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão, para encaminhar, o senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, mesa, vereadores, público aqui presente. Eu só vou fazer aqui, senhor presidente, a leitura da justificativa desse processo. Porque esse processo, senhor presidente, nada mais, nada menos... Ainda não. Ele está... Não tem informações. Lá atrás. Só falando da proteção dos animais da cidade. Está que nem os velhinhos lá do doutor, não teve jeito. Só justificativa aqui, ó. Cão ou gato comunitário
são aqueles animais que, apesar de não ter tutor definido e único, são adotados por grupos específicos de pessoas, que é o cão comunitário. Algumas pessoas, por exemplo, que moram na rua São Paulo, apareceu lá um cão, 2, 3, 4 pessoas, famílias, falaram, vamos adotar esse cão comunitário. Existe uma lei para isso, para cão comunitário. É só isso aí, nada mais que isso aí. Então, essas pessoas, né, que têm responsabilidade, que cuidam de um ou mais animais, sem necessariamente levá-los para casa. Essas pessoas precisam oferecer todas as condições para que os animais tenham uma vida saudável, sendo que os animais são castrados, vacinados e microchipados. Ou seja, o animal estabelece com a população do local onde vive vínculo de dependência e manutenção. Isso significa o que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui no Matarazzo, e aqui no Matarazzo, em frente à igreja da Matriz Velha, e aqui, se não me engano, aqui no início aqui da Conde Francisco Matarazzo, onde tem aquela rua de lazer, existem cães comunitários. São pessoas que cuidam desses cães, eles dão comida, eles dão água, eles levam lá na ONG para vacinar, eles levam lá na ONG SOS para passar pelos médicos, para ver se o animal está bem. Agora, eu não vejo qual é a inconstitucionalidade aqui, presidente. Mas a gente já até acostumou que os nossos projetos, a maioria, eles são inconstitucionais. Mas, infelizmente... Vossa Excelência, me dá uma parte? Pois não. Vossa Excelência é conhecido na cidade como grande defensor da causa animal. E eu tenho notícia que Vossa Excelência conseguiu, com o deputado federal Ricardo Isaac, que também é grande militante dessa causa, um castramóvel para São Caetano. Como anda isso aí? Já chegou? A prefeitura já providenciou? Não, a prefeitura já fez a primeira chamada para licitação no dia 22, mas infelizmente não compareceu ninguém. Não entendi, porque geralmente vem 2, 3 fabricantes, né? Mas infelizmente ficou para o dia 6. Vamos esperar o dia 6 agora. Eu digo isso que Vossa Excelência tem que tomar cuidado para que Vossa Excelência tenha os créditos, né? Para que não se esqueça que Vossa Excelência foi grande responsável por essa conquista. Porque muitas vezes aqui nós estamos notando, né, que se deixa de dar os créditos necessários àquela pessoa, aquele agente político que está brigando e conseguindo recursos para melhorar a cidade e muita gente, né, surfando na ideia, no projeto e no trabalho de outro. Mas fica tranquilo, vereador Jander, que nós vamos fazer presente nas licitações de todos e aonde vai andar o castramóvel também. Porque está vindo um paraquedista aí, não vou citar nome aqui, mas tem já um paraquedista aqui na cidade. Alguém deve estar coordenando esse paraquedista, mas eu quero que ele venha mesmo. Quero que ele venha, que ele vai ver o que é bom para tosse. Obrigado, vereador. O senhor pediu arquivamento ou não, vereador? Desculpa. Pede para arquivar? O vereador Ubiratã Figueiredo, autor deste projeto, pede o arquivamento do mesmo para que possa estudá-lo e reapresentá-lo da forma correta, constitucional. Os vereadores que estiverem de acordo com o pedido de arquivamento, permaneçam como estão. Aprovado. Peço que arquive-se. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 3106 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a emenda e o artigo 1º da lei número 4.361 de 21 de fevereiro de 2006, que disciplina área de estacionamento regulamentado Zona Azul para pessoas portadoras de deficiências e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão este projeto de lei. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo,
permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Pois não, vereador. Dispõe de 5 minutos. Eu quero parabenizar o autor dessa propositura, vereador Marcos Fontes, e que faz uma modificação importante no texto, apesar de singela, mas muito importante quando ele coloca que as vagas não são apenas para deficientes físicos, mas também para o uso de autistas, as vagas na área de estacionamento regulamentado Zona Azul. E eu fico ansioso, senhor presidente. Primeiro, eu fico feliz que nós aprovamos esse projeto e que a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, 2 comissões, deram os pareceres favoráveis. E eu fico ansioso porque eu tenho 2 projetos semelhantes de alteração da Zona Azul, que eu espero que eles venham rapidamente para esta casa, que é fazendo com que as vagas de Zona Azul elas sejam disponibilizadas a primeira hora delas para os portadores de cartão de idoso e os portadores de cartão deficiente físico. Essa prática já é adotada em outras cidades e a gente já está nesse debate aqui já faz algum tempo. Eu entrei com um projeto de lei esse ano, meu projeto ainda não foi para as comissões e eu espero de verdade que esse projeto ele tenha a mesma aceitação e que seja aprovado pelas comissões e que venha para o plenário e que os vereadores também o apoiem para que a gente consiga dar àqueles que já trabalharam, àqueles que têm as limitações impostas, tenham também essa liberalidade no uso da Zona Azul. Zona Azul hoje que é foco de grandes discussões na cidade por causa de alguns abusos que são cometidos com relação à não obediência do prazo de 10 minutos para autuação, aquela velha... A pessoa não encontra o cartão, ela sai para comprar o cartão, quando ela volta ela já recebeu a autuação, ou seja, as reclamações, eu recebo muitas reclamações, nas redes sociais as reclamações são muito grandes também e constantes, então eu acho que a gente tem que começar a abrir os olhos para essa questão da Zona Azul, que não é da prefeitura, é muito importante que fique claro aqui, é uma concessão feita a uma empresa, e essa empresa é que gere o nosso sistema de Zona Azul, e eu acho que quando a gente tiver a votação aqui, permitindo que o pessoal, o portador de cartão da terceira idade e os portadores de cartão de deficientes físicos tenham a liberalidade da primeira hora de estacionamento, nós vamos estar dando um passo além na integração dessas pessoas na vida da cidade. E é importante que a gente fique de olho nessas reclamações que a gente está vendo frequentemente com relação às autuações que a empresa de Zona Azul está dando nos nossos motoristas. Pois não, vereador? Obrigado, líder. Tem uma outra reclamação também que me chegou, já chegou algumas vezes. O cara coloca o cartão ou usa o aplicativo, aí passa 1 minuto, o cara está chegando de volta, e aí não tem 10 minutos e não tem nada. Aí é crau. Passou 1 minuto, multa. Também eu acho que tem que ter uma tolerânciazinha aí de alguns minutos, porque o cara pagou, está usando aí, por causa de 1 minuto, acaba levando multa porque não renovou ou não chegou a tempo dentro do prazo de 1 minuto, de 1 hora. Era isso, obrigado. Muito obrigado pela parte. Não há flexibilidade nenhuma dos fiscais. É uma forma draconiana de perseguição aos motoristas. E eu acho que a Câmara precisa começar a olhar essa questão com mais carinho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Aprovado, então, em primeira votação. Peço que faça a leitura, primeiro secretário, da leitura do 8º item na ordem do dia. Processo número 4355 de 2019. Ricardo Tadeu Rios. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são caetanense ao senhor Misael Conrado pelos relevantes serviços prestados ao município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, projeto de decreto legislativo. Encerrada a discussão, os encaminhamentos. Esclareço ao plenário que, por se tratar de decreto legislativo, se faz necessário quórum especial de 2/3. Neste caso, o presidente faz valer o seu direito a voto. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores que estão presentes. Os que forem favoráveis, digam sim. Os que forem contrários, digam não.
Vereador Anacleto Campanella Júnior. Vereador Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Vereador Carlos Humberto Serafim. Vereador César Rogério Oliva. Vereador Eclerson Pio Mielo. Sim. Vereador Edson Roberto Parra. Vereador Eduardo José Vidoski. Vereador Francisco de Macedo Bento. Vereador Jander Cavalcante Delira. Vereadora Magali Aparecida Selva Pinto. Vereador Marcel Franco Munhoz. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Sim. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Vereador Olinto Voltarelli vota sim. Vereador Ricardo Andrejuc. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Vereador Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Ausente. Alcançou 17 votos favoráveis, o suficiente para aprovação, com 2 ausências, Sidney Bezerra da Silva, Ubiratã Figueiredo. O projeto é aprovado, peço que publique-se. Antes de encerrar, comunico aos senhores vereadores que na próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, teremos sessão extraordinária. Dentre os projetos, já aviso os vereadores César e Jander, que pretendem apresentar emendas. Este projeto do microcrédito, que hoje foi discutido em primeira, entrará quinta-feira em segunda. E outros 2 projetos que estarão apreciados aos senhores. E qual é os 2 projetos? Vossa Excelência pode adiantar? Um é um projeto, 2 projetos que passaram hoje pelas comissões, um que autoriza a Secretaria da Fazenda a fazer um comunicado via... Uma ampliação dos canais de comunicação que a Fazenda faz, e uma autorização de crédito também será discutido na próxima quinta-feira. De quantos milhões? 54 a uma linha de crédito do Banco do Brasil. Milhões reais ou dólar? Reais. Reais. Está vinculado à reforma do Ida Mantuanelli, Banco do Brasil. Está vinculado... Caixa ou Banco do Brasil? Caixa. Está vinculado à reforma... Já antecipo, vereador. Operação de crédito vinculada a 4 projetos. Reforma do Ida Mantuanelli, Paulo Machado de Carvalho, iluminação pública e um outro projeto que eu não me recordo agora de verdade, depois eu informo. Obrigado. De qualquer maneira... Oi? Perdão, para o Parque Tamoio. O que tem o da USCS? Desculpa. Foi lido hoje, passa pelas comissões na próxima semana, creio que daqui 10 dias entrará em pauta. Já adianto que o da USCS prevê renegociação que ainda não estão judicializadas. As que estiverem judicializadas não cabe mais à universidade negociar. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.